Me lembro que em 2018, quando eu dirigi por último o time do Flamengo, quando eu saí, eu falei que quando o Flamengo ganhasse a primeira competição, engatilharia uma sequência de competições. Por quê? Porque estava preparado para conquistas. O Flamengo se preparou para conquistar. Eu peguei a primeira gestão do Bandeira e peguei a última gestão dele 6 anos depois. E eu via a diferença que estava existindo no Flamengo. Flamengo de 2012, 13, Flamengo para 2018. Qual foi a principal diferença que tu viu? Estrutura. Estrutura física do clube, totalmente diferente. Aliás, absurdamente diferente. Interessante. O que foi feito pela diretoria do presidente Bandeira e agora complementando, né, pela do Landim, fez com que o Flamengo, na minha opinião, pudesse e está preparado para se tornar um dos maiores clubes do mundo. Quando tu chegou lá em 18, tu ficou pouquinho tempo. 3 meses. Mas isso estava combinado? Sim. Tá. Porque haveria uma nova eleição no final do ano. E entendi. Não, porque eu achei que tu tivesse sido sacaneado. Não fui. Eu fui sabendo da situação, conhecendo e tendo a possibilidade de poder permanecer desde que mantivesse a diretoria. Conversei por 2 vezes com o Braz, Marcos Braz, mas não houve uma possibilidade. Então esses 3 meses aí, tu sabia que ia ficar 3 meses? Sim, sabia. Entendi. E não fui enganado. Tá. Mas isso é uma constante no futebol brasileiro ou de vez em quando tu é sacaneado? O treinador, de um modo geral? O treinador de modo geral. Nós vivemos numa eterna corda bamba. Não adianta, você vive pelo resultado da quarta ou do domingo. Você pode ter uma ótima campanha. Primeiro, o treinador no futebol brasileiro, ele é refém dos resultados que ele alcança. Eu vou te dar um exemplo assim. Você pode levar uma equipe média que no início do campeonato tenha tido uma perspectiva. O que nós queremos no campeonato? Não cair. E, de repente, você consegue levar essa equipe média a uma 6ª, 7ª colocação. Quando você cai para a 11ª ou 2ª colocação, o seu trabalho já não passa a ser visto de bom grado, porque você estava na 6ª, na 7ª, na 5ª, e, de repente, você caiu. Então, você se vê refém de uma condição que você conseguiu alcançar com a sua equipe numa competição onde essa mesma equipe não era concorrente em momento nenhum a uma das vagas da 10ª colocação para frente. Mas aí você começa a ser cobrado por isso. Exatamente. Cobrado não. Você perde o emprego por isso. Mas quando você, como técnico, vai te contratar, sempre tem essa conversa de qual é o objetivo desse time? Sempre rola isso? Ou olha, às vezes nunca rola isso. Não tem? Nunca rola porque tanto o treinador da primeira equipe, vamos falar o América, porque começa com a letra A, lógico, até o treinador da última equipe, não vou agora ter... Mas as 20 equipes do Campeonato Brasileiro têm na cabeça que podem ser a equipe campeã do campeonato. Mas isso é muita loucura, né? É uma loucura, mas é o que todo mundo pensa. A nossa equipe tem história para ser campeã. A nossa equipe tem... E nós precisamos chegar, porque a nossa torcida... todo mundo sabe disso. Ninguém mais do que o treinador quer ganhar campeonato. Agora, futebol você não queima etapas. Futebol você tem a montagem, processo de montagem, processo de correção para que você atinja objetivos na sequência. Em uma determinada equipe pode levar 1 ano, em outras levam 3. Você fala assim, mas depende do tamanho da equipe, da organização da equipe. O Liverpool levou 4. 4 anos. E quem foi o treinador nesse processo? O Klopp. Foi mantido? Foi. Algum treinador no Brasil seria mantido 4 anos numa grande equipe se não tivesse conquistado nenhuma competição em 4 meses? Pois é. 4 meses. Perde o campeonato regional. Ninguém dá importância, né? Não, o campeonato regional é só para montar a equipe. Não vai nessa. Menos para o treinador, né? Para o treinador não menos para o treinador. Eu, nos 10 primeiros anos da minha carreira, eu joguei todas as finais de competição regionais. Foi o que me deu sustentação para que eu pudesse me manter nos trabalhos seguintes. Então, todos os trabalhos que eu consegui em 4, final do Campeonato Catarinense, ganhamos.
Em 5, final do Campeonato Cearense, ganhamos. Em 6, Pernambucano, ganhamos. Em 7, perdi o campeonato para o Santos, jogando pelo São Caetano, aos 38 do segundo tempo. Em 8, ganhamos o Campeonato Paranaense com Curitiba. Em 9, o Vasco só não foi às finais do Campeonato Carioca porque inscreveu um jogador irregular. E fomos ao Campeonato Brasileiro. Em 10, o Santos. Em 11, perdemos com o Atlético Mineiro para o Cruzeiro aos 38 do segundo tempo. Em 12, Campeonato Gaúcho. Em 13, eu não trabalhei com o clube. Em 14, não trabalhei nos campeonatos regionais. Em 15, não trabalhei. Voltei a trabalhar em 16, fomos campeão com o Santos. E em 17 fui desclassificado pela Ponte nos pênaltis nas quartas ou semifinais. Quartas e finais, acho. Então, assim, o que me deu sustentação em todos os meus trabalhos foi a montagem do time dentro do campeonato regional e a conquista de uma vaga às finais das competições. Se não, teria ficado no meio do caminho nos campeonatos brasileiros. E nem a conquista de um campeonato, como foi agora com o Atlético do Paraná. Ganhamos o campeonato no dia 6 desse ano, de agosto, e no dia 26 de agosto eu estava saindo do Atlético, mesmo nas 3 primeiras rodadas, sendo o líder do Campeonato Brasileiro. E por que saiu? Não lembro disso. Tivemos 4 derrotas em sequência. 4 derrotas em sequência. Cara, é isso aí, né? Normalmente é isso. Perdeu 4 seguidas, vai embora. Então você é responsável Pois é. pelo... E nós estávamos com uma equipe em formação, o Atlético perdeu 17 jogadores. Porque teve um de um ano para o outro. Um ano muito bom, né? E aí vendeu os vendeu todo principais mundo. jogadores merecidamente e tinha que vender. Fez o correto. Agora, ganhou o campeonato, mesmo tendo na primeira fase perdido para o mesmo Curitiba, jogando com a equipe sub-23. É um resultado pesado, 4-0 também. E nós fomos praticamente com 2 jogos jogados ao longo do ano, só os 2 jogos da Libertadores, nós fomos jogar as finais do Paranaense. Fizemos 10 jogos até os 2 jogos finais com o Curitiba. Ganhamos os 2 jogos, a equipe vinha de 10 jogos invictos, entrou o Campeonato Brasileiro, mais 3 jogos invictos e depois perdeu, na sequência, 4 jogos. Todo mundo fala assim que a vida do jogador de futebol é muito maluca, né? Mas eu acho que a do técnico é muito mais, né? Porque... É pior. Então, porque assim, vocês têm que viajar e ir para os lugares igual aos jogadores. Só que Sim. o técnico não sabe se mês que vem vai estar no mesmo lugar. O jogador normalmente fica pelo menos um ano, aí o cara fica, né? Se ele não é vendido para a Europa. E o técnico não. Esse ano aí a gente teve técnico que jogou 4, 5 equipes diferentes, tudo em estados diferentes e tal. Como é que foi durante sua carreira de técnico, assim, em questão familiar? Sua família sempre foi com você? Como é que você vai ficar se mudando para lá e para cá? Não tem como. Por isso, eu estar em Florianópolis foi importante para mim, porque ali a gente tem o aeroporto, tudo. Então, qualquer condição, eles estavam... minha esposa se fazia mais presente e não podia se afastar de casa também, porque eu tinha ainda 2 filhos que estavam em processo de formação, de estudos e tal. O mais velho trabalhava comigo, já não era problema. Mas os 2 mais novos ainda dependiam disso. E ela eventualmente vinha, ficava 15 dias, voltava, ficava mais 10, 15, 20, 30, voltava novamente, assim. Então, nós mantivemos a base em Florianópolis e aí Fortaleza, Ceará, Fortaleza, Recife, Rio, enfim. Todos os locais, aí ela que visitava. Seu último trabalho, então, por enquanto, foi no Atlético Paranaense, né? Aí você ficou esse ano parado, né? Esse ano, sim. O que você ficou fazendo esse ano aí, além de descansar agora? Olha, eu dei uma solução na minha vida pessoal, particular, que eu precisava de algumas coisas, né? E principalmente uma reorganização das coisas que eu vinha fazendo. Eu acho que eram importantes acontecerem, porque eu já estava acumulando muitas coisas. Eu trabalhei quase que 12 anos, saindo de um clube num dia e assumindo um outro clube no dia seguinte, praticamente. O máximo que eu fiquei foi quando eu saí do Internacional para o Flamengo, eu fiquei 2 dias, 3 dias em casa. Eu nem descarreguei o carro, eu já estava acertando o contrato com o Flamengo. Eu não descarreguei o carro do Atlético Mineiro, eu estava acertando com o Internacional. Eu saí do Santos na quarta-feira, na terça-feira, na quinta-feira
O Atlético me liga. Sábado eu estava em Belo Horizonte para acertar o contrato. E assim foi, sucessivamente, desde o primeiro clube, desde a minha primeira saída do Figueirense. Na estrada, quando o Fortaleza ficou sabendo, me ligou e acertei contrato com o Fortaleza. E assim foram os contratos. Esse ano tu ficou em casa, então, porque tu quis? Como é que foi? Eu estava tentando uma saída para fora. Eu nunca tive uma oportunidade fora do país. Nunca trabalhei Mas na fora Europa, do país. América do Sul, O pra que onde fosse, Aham. o que fosse. O que acontecesse, eu queria dar uma mudada. Essa saída do Atlético eu não gostei assim da forma como aconteceu, não achei da minha parte. E achei que precisaria, de repente, uma situação para fora. E aí acabou acontecendo num momento em que conciliou uma operação da minha esposa e estava com um contrato para assinar, mas queriam que eu viajasse antes da operação. Eu não Você pode podia falar quem fazer. foi ou não pode? Não, sim, ela fez procedimentos, né? Não, Não, o time. Ah, o time? É. Um time árabe. É um time árabe. Eu ia perguntar isso agora, Um se você contrato iria lá pro assinado, time árabe. praticamente assinado, só dependia do meu ok. E eu, naturalmente, eu não podia Prefiro sair ficar em naquele casa. instante. E você tinha falado pra gente aqui, qual foram, dos clubes grandes do Brasil, quais que você não dirigiu ainda? Você falou Corinthians? Eu não dirigi o Grêmio no Sul. Aham. Em Santa Catarina, os quatro praticamente não dirigiu o Joinville. De equipes que são grandes, né, dentro dos seus estados. No Paraná, o Paraná Clube. Fui o único treinador, junto com o Geninho, que ganhei o Campeonato Paranaense pelo Curitiba e pelo Atlético. Aham. Em São Paulo, não trabalhei no Corinthians, né, assim, dos quatro da capital. Naturalmente, agora o Bragantino, que também é um clube grande, ainda não. No Rio, Botafogo, não trabalhei. 2 vezes no Vasco, 2 vezes no Flamengo. E em Belo Horizonte, nos 2, não trabalhei no América. Em Recife, no Sport, e em Fortaleza, no Fortaleza.